O episódio conhecido como a Travessia dos Espias enviados por Moisés narra um momento decisivo para o povo de Israel, registrado em Números 13 e 14, quando Deus ordenou a Moisés que enviasse 12 homens, um de cada tribo, para espiar a terra prometida. Essa história não é apenas sobre a exploração de Canaã, mas sobre fé, medo e confiança em Deus. Ela revela o quanto é fácil duvidar das promessas divinas diante de desafios, e como poucos corações perseverantes podem mudar o destino de um povo inteiro. A poeira do deserto ainda se erguia quando Moisés reuniu as tribos. O calor ardia sobre uma multidão que esperava há anos para alcançar o que Deus prometera. Escolham homens sábios, valentes, dizia Moisés, sua voz firme ecoando entre tendas e pedras. De cada tribo, um representante foi escolhido. Entre eles estavam Josué de Efraim e Calebe de Judá. Com os olhos voltados para Moisés, os 12 prometeram ir e voltar com a verdade sobre a terra que Deus lhes daria. Durante 40 dias eles percorreram colinas férteis, vales sombreados e campos que exalavam vida. Viram vinhas gloriosas e cidades fortificadas. Em Hebron, o tamanho dos habitantes os deixou atônitos. São como gigantes, exclamou um dos espias, tremendo enquanto observava de longe um grupo de guerreiros anassins. Mas Calebe o silenciou. Lembrem-se das palavras do Senhor. Ele prometeu, é nossa herança. Ainda assim, no caminho de volta ao acampamento, a conversa entre eles se dividia entre a fé e o medo. Quando retornaram, o povo se reuniu expectante. As mulheres com os filhos nos colos, os anciãos apoiados em cajados, os jovens atentos. Moisés ergueu as mãos pedindo silêncio. Falem, ordenou. Um dos espias levantou uma imensa videira, carregada de uvas robustas pendendo de um galho, e disse, de fato, a terra mana leite e mel. Aqui está o seu fruto. Houve murmúrios e esperança, mas logo o tom mudou. Contudo, continuou outro, os povos são fortes. As cidades têm muros até o céu, e vimos gigantes lá. Não poderemos vencê-los. Um silêncio pesado caiu sobre o campo. Calebe então avançou. Subamos e possuamos a terra, declarou, o olhar ardendo de convicção. Porque certamente prevaleceremos se o Senhor estiver conosco. Sua voz ressoou clara, mas foi abafada pelos demais. Não podemos, comparados a eles, somos como gafanhotos. O povo começou a chorar. Gritos se espalharam. Por que o Senhor nos trouxe até aqui? Teríamos morrido melhor no Egito, lamentavam. Moisés e Arão prostraram-se em oração, e Josué, com o rosto empoeirado, clamou, não se rebelem contra o Senhor, a terra é muito boa e Ele é conosco. Mas poucos ouviram. O medo se alimentou das palavras negativas como fogo sobre palha. Naquela noite, o acampamento mergulhou em desespero. O murmúrio das tendas parecia o som das dúvidas humanas. Moisés, de rosto cansado, orava. Senhor, lembra-te deste povo teimoso e mostra-lhes a tua misericórdia. A resposta de Deus veio como trovão silencioso ao coração do líder. Apenas aqueles que confiaram verão a promessa. Assim, a incredulidade isolou uma geração inteira. Calebe e Josué foram os únicos daqueles espias permitidos a entrar na terra prometida, porque neles havia um espírito diferente, o espírito da fé. Calebe caminhava entre o povo em silêncio, observando rostos abatidos. À beira de uma fogueira, um jovem lhe perguntou, por que Deus deixará que esperemos mais tempo se Ele já prometeu? O guerreiro sorriu, o olhar sereno como o do que aprendeu a esperar. A promessa é certa, filho. O Senhor não falha, mas Ele quer corações prontos para confiar e obedecer, mesmo quando os gigantes parecem maiores que o nosso destino. O jovem abaixou os olhos meditando. Então é preciso acreditar antes de ver? Calebe assentiu. É exatamente isso. A fé vê antes que os olhos enxerguem. Os anos seguintes provaram essas palavras. Um por um, aqueles que duvidaram pereceram no deserto, e seus filhos aprenderam sob o testemunho de Josué e Calebe, que confiar em Deus não é fechar os olhos para os gigantes, mas olhar além deles. Décadas depois, já idoso, Calebe ainda tinha o mesmo fogo no peito. Quando finalmente a terra foi conquistada, ele se apresentou a Josué e disse, dá-me este monte que o Senhor prometeu. Sua coragem não envelheceu, porque sua fé estava firmada em algo eterno, não em circunstâncias passageiras. A narrativa dos espias nos recorda que muitos podem ver as mesmas promessas, mas poucos enxergam com o olhar da fé. Enquanto uns contam muros e inimigos, outros
contam milagres e possibilidades. No coração humano, o que domina, medo ou fé, determinará o caminho a seguir. Não era sobre gigantes, mas sobre confiança em Deus. E essa verdade ecoa até hoje. Nossa fé define nossa jornada. Hoje, quando olhamos para nossas próprias terras prometidas, sonhos, mudanças, curas, reconciliações, talvez também vejamos gigantes, dificuldades, diagnósticos, portas fechadas. Contudo, a história de Josué e Caleb nos diz que quem confia em Deus nunca caminha sozinho. Ele continua colocando diante de nós promessas que exigem coragem para crer antes de conquistar. É essa fé que transforma desertos em caminhos e promessas em realidade. Assim como o povo de Israel precisou decidir se seguiria seus medos ou a direção divina, nós também somos convidados a escolher crer acima das aparências. Fé não é ausência de dúvida, mas decisão de continuar, mesmo tremendo, porque sabemos em quem confiamos. Deus ainda cumpre promessas àqueles que permanecem firmes. E quando tudo parecer impossível, lembre-se, há sempre um Caleb dentro de nós, pronto para dizer vamos subir e conquistar. Que você olhe para a sua vida com os olhos da fé, mesmo quando os gigantes o desafiarem. Se Deus prometeu, Ele cumprirá no tempo certo, da forma perfeita. Acredite, siga adiante e não tema o caminho. Se esta história fortaleceu seu coração, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam lembradas do poder da fé em Deus.